Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Êxodo 8. Êxodo capítulo 8, verso 25. Êxodo capítulo 8, verso 25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Que eu diminua e o Senhor cresça. Nós estamos diante de um texto que é por demais reflexivo. Aqui está uma das quatro, eu vou falar hoje só de uma das quatro, artimanhas do inimigo contra o povo de Deus. O povo de Deus estava escravo do Egito, muita gente sabe disso, e durante a escravidão, os 400 anos de sofrimento, Deus não falava com o povo diretamente. Não tinha um profeta. Durante aquele tempo sofrido que o faraó oprimia uma família, apenas uma família, a família de Arão, o pai de Moisés, o pai de Arão, o pai de Miriam. Apenas aquela família começou a reunir outras pessoas, e Josué fazia parte desse povo ainda júnior, um adolescente, e ele começou a relembrar das palavras de Deus, quando Deus antes falou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E ele começou a revirar as memórias das promessas de Deus, que um dia Deus havia dito anos atrás. Um dia, certamente, depois de orar e de buscar a presença de Deus, Deus ouviu a oração do povo. E Deus agora fala para Moisés, distante do seu povo, fugitivo. Deus fala para ele: volta para lá, porque você vai libertar o meu povo da terra opressora. É bom lembrar que o Egito, naquela época, na época do texto, era a nação imperial. Eles governavam o mundo, irmãos. Eles governavam o mundo. Uma sombra do que eram os egípcios, uma sombra. Mas uma sombra, irmãos, uma pálida sombra do que os egípcios eram capazes de fazer usando magias, feitiçarias, poderes das trevas. Você encontra naquele filme 10.000 a.C. É um filme que mostra uma pálida ideia do que eram os egípcios, opressor de povos, de nações, subjugando tanta gente e levando cativo com uma vaidade: construir a sua capital, as suas pirâmides, construir o seu mundo. Então os egípcios, eles eram conhecidos pela crueldade com que tratavam os seus subjugados, aqui os seus escravos. Deus tira Moisés e diz a ele: vai dizer a Faraó que liberte o meu povo, para que o meu povo me celebre uma festa no deserto. Vejamos Êxodo capítulo 3. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos Deus falando com Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, verso 3, você repetiu o 2. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver esta coisa impressionante, porque a sarça não se queimava. Por que ela não se queima? Perguntou ele. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu Moisés. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, seu Deus, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão
sobre o meu povo no Egito. E eu tenho escutado o clamor do meu povo por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Quando Deus se apresenta para Moisés, nesse diálogo, há acertadamente um questionamento de Moisés, uma vez que Moisés não tinha contato com Deus até então. Como que eu falo para eles? Quem é o Senhor? Ele disse, eu sou o Senhor. Você vê isso no versículo 14. E Deus fez prova com Moisés, coloca a mão dentro da roupa, vira lepra, tira a mão, tal. E finalmente, depois de todas essas provas de que Deus estava com Moisés, de que Deus era o Deus de Israel, Moisés diz, e o que é que eu vou falar para Faraó? Verso 5, capítulo 5, verso 1. Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus foi bem claro. Diga ao Faraó para libertar o meu povo, para que o meu povo vá para o deserto e no deserto o povo faça uma festa. Deus disse para tirar o povo de dentro do Egito e levar para o deserto, para no deserto fazer uma festa para Deus, para celebrar a Deus, para cultuar ao Senhor. Moisés sai em retirada, chega até Faraó e diz, olha, Deus pediu para liberar o povo. E Faraó não libera facilmente. Então veio a primeira praga. Sangue. E Deus mandou a segunda praga, rãs, em Êxodo 8. E veio a terceira praga, Êxodo 8, 16, piolhos. Veio a quarta praga, moscas. Quando as moscas estavam depois sendo exterminadas, no meio daquela confusão, no meio da quarta praga, Faraó chama Moisés e Arão. Verso 25, onde lemos. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, tudo bem, eu os permito celebrar ao seu Deus. Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus. Porém, aqui. Lá não, aqui. Lá no deserto não. É para oferecer aqui. Vocês querem glorificar o seu Deus? Tudo bem, eu permito, mas não lá, aqui. Vocês querem oferecer sacrifícios ao seu Deus? Eu os deixo, mas aqui. Lá não. Moisés argumentou. Verso 26. Disse Moisés, muito bem. Não está certo isso. Nós não podemos fazer essas coisas. Porque como é que a gente vai oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus? Sacrifícios abomináveis aos egípcios.
Eis que se nós oferecermos esses sacrifícios abomináveis perante os olhos dos egípcios, eles não vão nos apedrejar? Temos de ir, versículo 27, caminho de 3 dias ao deserto. Ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disse, como Ele nos disser, como Ele nos quer que nós façamos. Precisamos sair do Egito para ser sacrifício, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Muito bem. Então, antes disso, uma nota de rodapé importante para todos nós, Gênesis 46, verso 34. Gênesis 46, verso 34. Respondam-lhe: os teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram os nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Por que isso aparece em Gênesis 46, verso 34? Por quê? Veja bem. Quando o povo, a família de José está vindo para o Egito, morar no Egito, o faraó deu uma região, da época de José, o faraó de José deu uma região chamada região de Gósen, que é uma região lida. A palavra Gósen significa terra fértil. Então, o faraó deu a melhor terra para eles, que tinham rebanhos e tal, plantar. E era bom ficar lá em Gósen, porque era uma região afastada da região da capital do Egito. Por quê? Porque o texto diz porque os egípcios olhavam os pastores como detestáveis. Por quê? Porque eles criavam carneiros e ovelhas para usarem na comida deles e para matarem os carneiros no sacrifício ao Senhor. Quando eles faziam culto ao Senhor, eles matavam o carneiro, derramavam sangue, porque esse foi a aliança que Deus fez quando da vez de Abraão. Vão e façam oferecer sacrifício, um carneiro virgem, que nunca quebrou um osso, tal, um carneiro, tal, mate o carneiro lá. Os egípcios, eles adoravam animais, inclusive touros, vacas, bois. E bois, naquele tempo, era usado em sacrifícios no culto do povo de Israel. Se os egípcios, é isso que Moisés está falando para o faraó, se nós matarmos um boi aqui, os egípcios vão mandar pedra em nós, porque eles amam o touro, eles adoram o touro, e a gente está matando um touro para servir a Deus. Por isso que os egípcios, mais tarde, eu preguei isso aqui domingo anterior, o outro domingo, não o próximo que passou, que Moisés passou um tempo no monte. E o povo de Deus queria um Deus que tivesse cara, rosto, forma. Então, quem que eles mandaram? Que imagem eles copiaram para Arão fazer um Deus? O bezerro. Que na cabeça do povo de Israel, o Deus dos egípcios é um boi, é um touro. Então, ora, nosso Deus também pode ter a cara de um touro, a força de um touro. Então, Arão faz um touro, que a gente já celebra um touro. Isso prova que o povo de Deus estava saindo para o deserto, mas o coração estava nos costumes do Egito. O faraó disse: vocês podem fazer sacrifícios, mas lá no deserto não, tem que ser aqui. Não saiam desta terra. Verso 25. De Êxodo 8. Então, os pastores eram detestáveis aos egípcios porque eles criavam ovelhas para comer as ovelhas e para sacrificar no culto ao Senhor, na celebração ao Senhor. Deus sabiamente diz, por 2 razões. Primeiro, é preciso que o povo saia do meio deles.
Porque se eu estou resgatando o meu povo, eu não quero que o meu povo resgatado fique no meio deles. Eu quero que eles saiam do meio deles. A primeira artimanha das trevas, das 4, em Êxodo, a primeira é essa aqui. Satanás, ele não quer que o povo de Deus deixe de adorar a Deus. Entretanto, Satanás deseja que o povo que adora a Deus não saia do seu mundo. Não saia das ofertas que ele oferece. Me lembro nas cartas escritas pelo C.S. Lewis, quando escreve o livro Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. É uma alegoria, claro. Mas é como se tivesse o inimigo contando para um sobrinho dele, um demôniozinho, dizendo assim, você quer aprender como se estraga as pessoas? Aí ele vai fazendo, é uma alegoria. É um livro que você precisa ler. Na alegoria, ele diz o seguinte, não, você não precisa lutar contra a igreja deste século. Na alegoria, irmãos, ele diz assim, basta oferecer a eles entretenimento no próprio culto. Eles serão tudo num culto, menos adoração ao Senhor. Eles podem continuar lá, contanto que eles não saiam do nosso controle. Eles podem ir à igreja toda semana, todo domingo, dar o dízimo deles. Eles podem cantar. Mas não se preocupe, porque eles não vão sair de lá do nosso mundo. Por quê? Porque eles agora não estudam mais a palavra do Deus deles. Ele diz assim, eles não estudam mais a palavra do nosso inimigo. Eles agora estão estudando todas as ciências possíveis. É psicologia, é teologia, é coach, é entretenimento. Os cultos deles têm mais brilhos do que a presença do nosso inimigo. Então, não se preocupe com eles, eles já são fracos. Se você pedir para eles saírem de lá, eles vão ficar muito chateados. Então a gente não deixa eles sair da igreja, deixa eles lá, não incomode com eles. Entretanto, eles não estão mais celebrando ao nosso inimigo. É uma alegoria o livro de C.S. Lewis tratando desse assunto. É óbvio que tem base bíblica. Quando a gente olha para Faraó, em Êxodo 8, no verso 25, o Faraó disse, muito bem, eu deixo que o povo vá celebrar ao Senhor, o Deus de vocês. Entretanto, aqui na terra, lá não. Essa não seria uma proposta de que o inimigo quer que a gente continue fazendo de conta que está celebrando a Deus, mas sem deixar o mundo das trevas? Uma vez que a proposta de Deus era, eles saem do meio deles, e eu serei o Deus deles. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Diga isso a Faraó. Diga isso ao meu povo. Eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa foi a primeira proposta de Deus. E a proposta de Deus foi, sai do meio deles. Não fique lá. É para sair.
Agora vejamos. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a seguir. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, não sejam iguais a eles. Porquanto, que sociedade haverá entre a justiça e a iniquidade? Como é que liga água e óleo? Mas, ou que comunhão há a luz com as trevas? Verso 14, gente. Ou que comunhão há da luz com as trevas? Tem comunhão? Sim ou não? Verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Verso 16. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Qual é a ligação que tem? Ele continua. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, pois o seu Deus, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Eu andarei entre eles, eu habitarei no meio deles. Deus não habita no meio daquele impuro. Deus não. Era preciso que o povo saísse de lá. O que Faraó? Faraó é representação do diabo. Faraó é representação do mal. Tudo bem, eu deixo você continuar lá, mas não se desligue de cá. Continue celebrando ao seu Deus. Entretanto, aqui, não saia daqui. Você é prisioneiro do meu reino, da minha terra. E o Senhor diz, não, mas eu quero habitar no meio deles. Eu quero andar no meio deles e lá na sujeira não dá. É preciso que eles saiam, porque eu serei o Deus e eles serão meu povo. Mas ele continua. Verso 17, por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Se vocês não tocarem, eu recebo. Serei vosso pai. Verso 18. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Isso que nós lemos, que Paulo recita para os coríntios, está em Deuteronômio 22, do 10 a seguir. Não sejam iguais a eles. Não façam o que eles fazem. Não vivam o que eles vivem. Tem uma proposta. É para sair do meio. E o que Faraó promove? Não, você pode ir. Fazer celebração para o seu Deus, mas aqui dentro. Sair do meu comando, não. Eu pergunto a vocês, capítulo Efésios 5, versos 1 a seguir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vocês não serão filhos e filhas de lá? Agora são filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, ou seja, a imundícia do pecado e toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Não é nem para dar nome, nem para falar o nome desses negócios, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum
incontinente, que não se controla, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o verso 7, ele diz, portanto, não sejais participantes com eles. Não participe com eles. Não se assente na roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei, de dia e de noite. Parece que Deus falou algo estranho para nós. Porque os anos vão passando, Deus nos liberta da opressão das trevas, Deus nos tira daquela terrível prisão, e agora o algoz, o dono da nossa vida, diz, não, você é meu. Eu posso até deixar você fazer aqui um culto, um negócio, mas para sair debaixo do meu comando, não. O faraó disse, é para ficar aqui. Moisés argumentou dizendo, não, aqui não. Deus mandou lá, Deus disse que é lá e a festa vai ser lá. Agora vamos a uns fatos que eu quero compartilhar com os irmãos. O que era melhor? Preste atenção. O que é razoavelmente melhor? Não mintam. Não mintam. Se você disser o contrário, você está mentindo. Mas o que é razoavelmente melhor? Eu, na minha casa, na minha rua, vocês aqui na sua casa, na sua rua, com seu quarto, fazer um culto a Deus naquela região, ou você sair no sol de hoje, à tarde, no céu de hoje à tarde, que estava claríssimo, sem uma nuvem, e o sol hoje parece que disse, vou arder mais. Não sei se você sentiu essa sensação. Eu tive essa sensação. Eu saí com a janela do carro aberta e saí com o braço dentro do carro, mas assim, o sol pegou um parte do braço, mas ardeu tanto, gente. De lá de casa até ali a casa de Claudine, de Claudiane. Aí eu fui, não aguento não, vou subir o vidro. O que era razoavelmente melhor? Fazer um culto para Deus dentro do ambiente que todo mundo já conhecia, não precisava andar, não precisava gastar sapato, gastar chinelo, suar, não usava desodorante, não precisava nada disso. Ou ter que fazer uma festa para Deus, um culto para Deus, no sol de Montes Claros, no deserto, onde não tinha sombra, não tinha água, não tinha nada. 3 dias. Indo e voltando. Um dia para ir, um dia para voltar e um dia para fazer sacrifício. No sol, deserto, causticante. Razoavelmente, era melhor ficar ou era melhor ir para o deserto? Me responda, irmãos. Sem dúvida era ficar. Mas Deus começa a mexer com o seu povo, é aí. É aí que Deus começa a mexer com a gente. Porque nós queremos fazer as coisas para Deus do nosso modo, do nosso jeito, daquilo que é mais confortável. E aqui, sinceramente, eu até já pensei, seria muito razoável, Fábio, você colocar um vidro aqui no púlpito, um ar-condicionado aqui dentro e eu pregar aqui para os irmãos. Vocês me veem pelo vidro e aqui está tudo refrigeradinho. 15 graus aqui dentro e aí embaixo só a sauna. Era ótimo, né? Mas Deus disse, eu quero que vocês tenham a atitude de sair do seu mundinho
Porque no final das contas, irmãos, o pecado nos dará a ideia, falsa ideia, de que nós estamos, a Dilce Leila, confortáveis. E Deus entra em ação todo o tempo dizendo para nós: eu quero Isaac. Sobe a montanha com a lenha e com o menino. Eu quero Isaac. Poxa vida, mas pelo menos só podia Ismael. Mas Isaac... E aí ele tinha que subir a montanha, e subir montanha fala de sacrifício. Falar de abandonar a nossa vidinha cômoda. Não, meus irmãos, Deus não vai se revelar a nós só porque a gente está deitado no ar-condicionado e achando que está tudo bem. Deus sacode as estruturas da nossa vida. Deus bagunça um pouco as coisas que a gente tem tanta fé, que a gente coloca tanta esperança, que a gente confia tanto. Deus vai lá e dá uma bagunçada. Eu vejo isso na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Quem diz que em Apocalipse a igreja vai ter sossego? A igreja vai ter proteção. A igreja vai ter amparo, mas sossego não. Quando tudo estiver parecendo que está bom, ele disse, vai vir repentina destruição. Quando tudo achar que está bom, corre, porque vocês vão sentir dores igual a gestante. Me diga, me responda. Quando vocês acharem que está tudo tranquilo, aí eu vou dar uma asa para vocês voarem para onde? Lá em Apocalipse, Deus deu asas àquela mulher, que é uma representação da igreja, para voar para onde? Para o deserto. E no deserto, Deus diz que ela ficou sendo mantida de comida e de água. Por que Deus faz isso? Deus não deixa faltar nada, mas Deus quer nos provar para sair do nosso comodismo. Tem muita gente, irmãos, que está de braços cruzados espiritualmente, assistindo o mundo pegar fogo dentro de uma sala de ar-condicionado. E Deus diz, eu vou cortar a energia hoje. E para completar, eu vou pegar o sol e ainda vou dar uma baixadinha nele. E para acabar de completar, eu vou mandar o teu vizinho fazer um fogo do lado da parede. E para aumentar ainda, eu vou fazer a porta, a janela quebrar, que é para a fumaça do fogo entrar e você tossir, porque eu quero... Mas Deus, que Deus mau é esse? Não, eu quero tirar você desse estágio de comodismo, porque tem coisas que estão por vir e você não pode continuar aí, porque senão vai passar por cima de você. E eu sou o seu Deus, eu quero você como filhos e filhas, diz o Senhor. Mas para isso, você tem que levantar. Então Deus chega para o povo, e esse povo é tão rebelde que ele disse a Moisés, nós vimos isso aqui, Faraó está vindo, foi para aqui, não tinha cova, não tinha cemitério lá no Egito, tu nos trouxe para morrer no deserto, Moisés. O povo saindo para a salvação, e ainda assim reclamou de Moisés. Em que nós somos melhores do que esse povo? Em que nós somos melhores do que esse povo de Israel? Sabe, irmãos, nós não somos melhores. Portanto, existe um reino espiritual. Existe um chefe do mal, que é um faraó espiritual. Existe um mundo que a gente está achando que está tudo bem, e Deus chega numa noite como essa, de quarta-feira, calorosa, e diz... Eu quero que vocês saiam do meio dessa vida que vocês estão vivendo e vão para o deserto. Eu até
Estou escrevendo um livro sobre esse tema. Convidados para a festa no deserto. Deus gosta tanto desse negócio de deserto que me chamou a atenção. Nós estamos sendo levados por Deus, irmãos, para o deserto. Eu disse domingo à noite aqui, domingo passado. Nós estamos sendo levados por Deus, pelo grande pastor. Ele está conosco, mas ele não disse que porque ele estaria conosco, Karina, que a gente não teria dias difíceis. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A trajetória do povo de Deus é uma trajetória de abandonar o que nós fazíamos, de deixar o que nós realizávamos. Então Deus está propondo para esse povo e para hoje à noite a mesma coisa, irmãos. Saiam do meio deles. Ô irmãos, eu não sei se essa mensagem é tão clara, mais clara do que essa daqui, não. Precisa ser mais clara do que essa. Irmãos, tem pessoas na nossa caminhada que não nos edificam. Tem colegas de trabalho que só jogam a gente para baixo. Tem colega de escola que só faz a gente pecar. E o que Deus está falando? Se você não é influenciador sobre ele, então Deus disse, sai do meio deles. Então, como é o nome disso aqui? Mundanismo. O que Faraó está propondo para o povo de Deus é, façam sacrifícios, mas não saia do meu mundo. Aceite o mundanismo, faça o que o mundo faz. Viva o que o mundo ofereça, mas não saia daqui. Pode até dizer que é crente, pode até dizer fazer sacrifício para o seu Deus, mas não saia daqui. Olha que loucura, irmãos. O diabo está oferecendo a nós mundanismo. Viva uma vida relaxada, porque no final de contas, até o cantor fulano de tal agora é crente. Você viu que lindo? Ele batizou. Aonde? Lá em Israel, no Rio do Jordão. Oh, meu Deus do céu. E se ele fosse duro, igual nós, ele ia batizar lá no Rio Jordão ou ele ia batizar lá no rio que o motor funde tudo? Hã? Mas não. Quer batizar no Rio Jordão? Nós estamos fazendo o evangelho fraco. E o Senhor chega para nós na quarta-feira e diz para nós, não aceite o mundanismo. Não aceite a proposta das trevas. Irmãos, o inimigo não quer deixar o povo ir. Ele quer escravizar. Ele quer prender. A nossa tarefa é levantar a cabeça e dizer, não, Senhor, eu vou. Eu vou. Me lembro mais uma vez da trilogia Senhor dos Anéis. Quando o pequeno Frodo, jovem, desprovido de coragem, foi convidado para levar o anel. Só ele poderia levar o anel. Algumas coisas foram ditas a Frodo. Você não pode dar o anel a ninguém. Você é o portador do anel. O mago disse a ele, nem mesmo eu posso segurar o anel. Você está certo que você vai dar conta disso? Ele disse, não sei. Mas você é o escolhido. Você é o pequeno hobbit que vai levar o anel. Agora ele diz, meu pequeno Frodo, a jornada não será fácil. E quem assiste o filme vê que o Frodo passa muitas aflições. Demônios, bruxos, perseguição, ameaças, fome, frio, doença. Não é essa a trajetória da igreja? Que é portadora da glória de Deus? Que é portadora da mensagem salvífica? Não é essa, Maria, a mensagem da igreja que está levando as boas novas da graça? Mas no caminho existe vale da sombra da morte, trajetórias difíceis. E aí a gente começa a negociar com esse mundo, dizendo, não, é porque isso e tal. A gente começa a distorcer as ideias
E quando a gente menos espera, nós estamos fazendo as mesmas coisas que eles fazem. E Deus diz para nós: não sejais participantes com eles. Deixe o meu povo ir. Agora eu pergunto a vocês: que festa, que tamanho de festa, Verlan, se faz no deserto? Que salão de festa é esse que tem no deserto, Fábio, sem ar-condicionado? Deus está nos ensinando alguma coisa. Você quer ser livre totalmente? Eu quero. Primeiro ato: saia do meio do lixo e vá para o deserto. Mas o que é que tem no deserto? O que é que tem no deserto? Areia, calor, chacais, escorpiões, serpentes. Mas ele disse: lá eu protejo vocês de dia. Lá eu aqueço vocês à noite. Lá nem a roupa de vocês se gasta. Nem a cobra mata vocês. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem é a igreja? A igreja é o barco de Deus. Salomão diz: eu não entendo o caminho do navio no meio do mar. Eu não entendo. Eu me maravilho de ver o caminho do navio no meio do mar. O navio está no mar, mas as águas não podem entrar no navio. Se as águas entrarem no navio, Mateus, o navio vai a pique. Eu tenho impressão que a igreja de Deus está no mar e de vez em quando ela pega um balde e joga água para dentro. Ela pega um balde e joga água para dentro, Manu. Hoje ela aceita uma água, ela aceita outro balde e outro balde e outro balde. E quando menos espera, a igreja está o que Jesus profetizou. Porque nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. E o Senhor surge na quarta-feira à noite, Ricardo, dizendo para nós: não façam festa para mim aí. Levantem e andem. Porque o vosso descanso não é aqui. Eu quero festa no deserto. Por que no deserto? Porque lá no deserto, Pitico, lá no deserto, bem provável que lá no deserto eu tenha falta de tudo. E lá no deserto eu passe a depender exclusivamente de Deus. Foi Ele, irmã Fia, foi Ele que nos mandou ir ao deserto. E se Ele mandou, nós iremos. Porque a promessa de Cristo para Pedro foi essa. E Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Porque o Senhor manda, nós iremos para o deserto. Porque o deserto pode ser difícil, mas lá é o local do amparo. Lá é o local do apoio. Lá Ele nos sustentará. E Ele disse: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas nós não seremos povo de Deus se a gente não sair do lixo. Saia, meu irmão. Saia, minha irmã. Enquanto ainda é tempo. Porque a palavra de Deus diz: virão dias que não haverá mais tempo. Ai do que estiver no campo. Ai do que estiver no eirado. Ai do que estiver, corra para os montes. Suba. Lute por sua salvação. Em outras palavras, salvação não é um ato nosso. Mas Deus está dizendo:
como disse Paulo, desenvolva a sua salvação. Saia do meio deles. Você não serve a Deus? Sirva. Então não faça o que eles fazem. Não viva o que eles vivem. Ah, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho e filha de Deus. 2 Coríntios 6, 17. 2 Coríntios 6, verso 17. Verso 18. E eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, eu quero te dar uma palavra. Se Deus está tirando você de um grupo de pessoas e te trazendo para outro grupo de pessoas novas, que para você também é tudo novo e tal, não jogue essa oportunidade fora. Talvez Deus esteja te tirando do Egito e te levando para o deserto. No início dói. No início a gente sente falta, Franz, da cebola do Egito. A gente sente falta da cama do Egito, do comodismo. 400 anos, Esther. Eles já estavam lá, cara, já acostumados a ter a ovelhinha deles, a hortinha, tudo. Agora ir para o deserto, meu Deus. Recomeçar tudo de novo. Lu, eu sei que é difícil, Mas o Senhor disse, eu estou levando vocês para uma nova história, para uma terra que mana leite e mel. Mas para chegar lá, a trajetória é difícil. Para chegar lá, tem que passar na floresta escura. Então, para a gente encontrar novos amigos, às vezes a gente tem que abandonar os amigos velhos, que não edificavam, que não evoluíam. Você até dizia que era crente, você até dizia que fazia sacrifício ao Senhor, mas a sua vida ainda estava lá, amarrada com as coisas do Egito. Moisés disse a Faraó, de maneira nenhuma. Se Deus falou que é o deserto, o culto vai ser lá. Não, menino, fica aqui, tem ar-condicionado, tem cama. Não, eu vou para o deserto. João Batista começou a ministrar no deserto. E eu disse aqui, imagina João Batista chegando, irmãos. Vestido com peles de animal. Pensa no fedor que era aquele couro. Sem natura, Solange. Sem boticário, Solange. Hein? Sem banho todo dia no deserto, Valentino, no deserto. Oi, gente, quando João Batista chegava lá no Major Prates, o povo dizia, João Batista está vindo. Olha que homem esquisito era João Batista. Cabecinha meia calva, barba grande comprida sem fazer. E o hálito do João? E o hálito de João, minha gente, que comia gafanhoto, meu povo. Hein? Olha que coisa. Deus tira um menino novo dos pais de dentro de casa, Samuel criado num templo, João Batista, e manda para o deserto para pregar no deserto, irmãos. Para cumprir uma profecia há 700 anos antes, dita por Isaías, ele vai abrir o caminho do Messias. Quem é ele? Ele é a voz que clama no deserto, igreja. Levante do seu comodismo espiritual, meu irmão. Experimente o deserto um pouquinho, porque o deserto nos aprova em algumas áreas. Primeiro, o deserto nos aprova na primeira área, irmãos, é obediência. Quem mandou ir para o deserto? Deus. Eu vou. Oxe, Deus não mandou? Mandou, então eu vou. Se Deus mandou, tem coisa boa lá, Bernardo. Vitor, tem coisa boa, eu vou. Segunda área que Deus nos aprova. A área da dependência de Deus. Obediência depois dependência. Gente, o que vai fazer festa no deserto? Que casa de festa tem lá? Ele disse, quem mandou é fiel para cumprir. Obediência. Dependência. Terceira área que Deus aprova em nós, a área da rendição.
Você se derrama, você se entrega. Eu vim aqui porque o Senhor mandou, eu sei o que falou, eu estou aqui. Eu me rendo, eu não tenho vontade própria. É o Senhor que decide sobre a minha vida. E a quarta área aprovada por Deus na vida de um cristão que vai para o deserto é a área da verdadeira adoração. Ele não adora um touro, ele não adora o que ele vê, ele adora o sem ver. Ele adora pelo que o Senhor é, no deserto, pelo que o Senhor pôde fazer com ele. Ele não adora por coisas que ele recebe em troca. Ele não é um cara que barganha com Deus. Eu vou para a igreja para buscar minha benção. Monte de crente interesseiro. Tem que ir para a igreja para adorar o Deus que dá bênção. E se ele não der, ele continua sendo Deus. E se ele der, ele é Deus. Mas ele vai para o deserto num coração de adorador. Deus mandou fazer para ele uma festa no deserto. Imagina quando deu a noite. Os tamborins começaram a tocar. E imagina o povo do deserto. Que aqui no povo de Israel lá tinha gente de várias denominações. Aí o pessoal mais assim aceso pegou o pandeiro, pegou os instrumentos e começou a tocar. Hã? Aí os batistas. Gente, não precisa disso. Vamos ter cautela, prudência. Hã? Com pouco Deus falou assim, olha, canta todo mundo aí. Dança todo mundo aí, celebra, porque a palavra celebrar significa louvar, exaltar, exultar, festejar, soltar fogos. É isso que significa a palavra celebra nesse negócio. Celebrar não é fazer um negócio assim, ó Pai, Santo Deus, igual aquele Henrique Cristo, né? Ó Pai, poderoso Pai. Não, aquilo ali chega a dar nojo. Celebrar glória a Deus, o Senhor é bom, Ele fez a gente vir para o deserto e não teve cobra, não tem nada, e nem tem frio de noite, nem sol de dia, nós estamos felizes, e o glória a Deus e o culto, e Moisés pregando, Arão tirando oferta, e o povo tudo feliz, dando glória a Deus, aleluia. Celebrar. Hoje o povo vem para a igreja com a cara feia, zangado, mal-humorado, porque está zangadinho, porque Zema não deu aumento, porque o Guilherme não deu aumento, porque Lula não deu a picanha, porque não pôde tomar café, e vem para a igreja zangado, porque não teve uma vaga na garagem, porque é sentado no banco que ele senta. E irmãos, e o povo está saindo da escravidão de Satanás, e chega lá e diz, glória a Deus, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Vamos cantar, vamos celebrar, porque o Senhor mandou a gente vir fazer festa no deserto. E tem gente por coisa minúscula, eu não vou na igreja não, que eu estou zangado. Oxe. Igual aquele vídeo lá do menino, meu pastorzinho não respondeu o áudio. Pelo amor de Deus, gente. Né? Eu estou zangado. Sorria. Você saiu das trevas e veio para o reino da alegria. Amém, irmãos? Agora sai do pecado, sai desse negócio lá, não fica lá não, mastigando esse negócio. Diz a Deus, Senhor me libertou, eu vou celebrar o Senhor em qualquer circunstância. Isso quer dizer, sabe o que, Jaumi? Que não importa se Deus me trouxe de lá da prisão, se eu estou num momento bom financeiro, se eu estou com saúde, o importa é que ele falou assim, vai para o deserto e canta. Canta, exalta, celebra, pega o tamborim e bota para quebrar cantando louvores ao meu nome. Não importa a circunstância, é isso que é deserto. E o inimigo, ele é sorrateiro. Ele quer provar para nós que ficar lá é mais confortável do que ir ao deserto. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus levante uma geração desse tempo de verdadeiros adoradores. Obediente, dependente. Qual foi a terceira? Quem lembra? Rendidos. Eles se renderam ao Senhor. E por último, adoradores. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que o deserto venha. Ou que a gente vá para o deserto. Mas a gente vá feliz. Que possamos ir cantando
louvores ao Senhor, sabendo que é por pouco tempo, Ele depois vai nos tirar do deserto. Essa profecia de Apocalipse, a mulher foi perseguida, Deus deu 2 asas a ela, ela voou para o deserto, e diz o texto, onde ela foi mantida, sustentada durante todo o tempo. Deus manda a gente para o deserto, mas Ele não deixa faltar nada no deserto. Porque a gente aprende a lição de dependência. Fique de pé. Vamos orar. Feche os seus olhinhos. Ó Deus, obrigado por tua maravilhosa graça. Obrigado pela palavra de advertência que o Senhor nos deu. Que nós possamos aprender os verdadeiros valores da tua palavra e guardá-los. Que nós possamos confiar na tua voz, no teu comando. Não importa para qual deserto iremos, se o Senhor mandou, lá é o lugar da nossa vitória, Senhor. Ajuda o teu povo a não ficar no mundanismo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a todos nós a não ficarmos no mundanismo, copiando o que todo mundo vive, mas que a nossa vida seja uma vida de bênção, para a glória do teu nome. Eu oro por mim, pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém.